Toda terça-feira a gente tem esse quadro que é sensacional, porque traz informações, casos concretos da vida cotidiana dentro de um condomínio. É uma cidade, né, minha gente? Dentro de um condomínio é uma cidade. E aí a gente vai ficar sabendo hoje sobre a violência contra a mulher dentro dos condomínios. Vamos conversar com elas, mas antes tem uma abertura, porque eu quero que você lembre que toda terça-feira tem Profissão em Foco. Fique ligado, toda terça-feira a partir das 9 horas da manhã tem Profissão em Foco com a Compacta Administradora no Manhã da Pan. Oferecimento Compacta Administradora de Condomínios. Agora sim, estamos juntos com elas, as poderosíssimas, porque, deixa eu dizer, a gente precisa de outras mulheres pra gente se sentir protegida e principalmente bem informada. A informação, ela salva vidas, tá? Então a gente vai conversar aqui com a doutora Raíssa Góes, que já veio aqui no Manhã da Pan. Doutora Raíssa, advogada condominialista, bem-vinda de novo, bom dia. Não tá saindo a voz de doutora Raíssa, vamos ver se é o microfone, se tá tudo ok. Fala aí, doutora Raíssa. Bom dia, agora sim, bom dia. Seja bem-vinda. Hoje também temos a doutora Ana Jovina, promotora de justiça. Bem-vinda, Ana. Obrigada, bom dia. Vamos falar sobre a violência contra a mulher. É um lugar que a gente pode protegê-la também, é dentro do condomínio. A gente sabe que é um ambiente meio fechado e pouca gente sabe que o direito também está lá dentro, principalmente sobre as mulheres, que a gente vem aí historicamente passando por cerceamentos, né, por questões que bloqueiam a nossa liberdade de ser e a nossa voz também. Doutora Raíssa, o que você pode iniciar dizendo, você que está dentro dos condomínios e que vê de forma mais comum, até como profissional mesmo, dentro do síndico ali, do ambiente sindical, do síndico, a violência contra a mulher? Bom, cada vez que passa, aumenta a responsabilidade dos síndicos, né? Então, existe outra lei estadual que protege, que tutela esse direito, essa violência doméstica. E o síndico e qualquer morador, ele tem, por obrigatoriedade, fazer essa denúncia aos órgãos competentes. Sendo que acaba que os síndicos, muitas vezes, e os próprios moradores não sabem como conduzir a situação, né? Como é que a quem deve procurar, a quem deve recorrer e a forma que deve ser denunciada. Então, existe esse entrave, que é uma grande dificuldade que os síndicos enfrentam. E essa dificuldade, por exemplo, se uma mulher está sendo violentada, ela pode ser violentada psicologicamente, pode ser violentada fisicamente? Quais os tipos de violência? Doutora Ana Jovina, quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer dentro de um condomínio? Excelente. Estamos no Agosto Lilás, justamente que é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que fez a definição desse tipo de criminalidade que estamos aqui a tratar, que é a violência doméstica familiar contra a mulher. Ela acontece justamente no âmbito doméstico, então os condomínios têm muito a colaborar com o que a gente mais precisa combater, que é a subnotificação, ou seja, aquela mulher que sofre essa violência de maneira em um histórico e calada, sem apoio. Os vizinhos, amigos, o próprio síndico, eles compõem o que a gente chama de rede de atenção, de assistência primária, na verdade. É uma rede que se forma em qualquer comunidade. Então, e essa rede, sendo bem informada do que é a violência doméstica e dos canais de atendimento, são pessoas que realmente podem fazer a virada de chave de várias vidas. A violência doméstica, na própria Lei Maria da Penha, ela é conceituada como física, psicológica, moral, patrimonial e dentre outras. Então o Estatuto ele previu as diversas tutelas e tem como objetivo principal a medida protetiva para proteger essa vítima e retirá-la do ciclo da violência. E às vezes essa violência é feita em silêncio. E desse modo silencioso, somente a mulher, né, ou alguém que convive ali entre as quatro paredes que pode fazer essa denúncia. Outra pessoa pode fazer, por exemplo, eu observo que existe uma violência dentro do apartamento do meu vizinho. Eu posso fazer essa denúncia? Pode sim. No Estatuto Protetivo, né, da Lei Maria da Penha, existem vários delitos. Alguns delitos exigem a participação da mulher, porque eles são condicionados à representação, como, por exemplo, injúria, difamação. Mas a grande maioria, até mesmo a ameaça por uma reforma recente, pode ser levada à frente o inquérito policial, o processo, mesmo sem ela representar. Mas, obviamente, o que a gente quer
é acolher a mulher vítima, resgatá-la desse ciclo de violência, trazê-la a entender seus direitos e que ela seja parte ativa, ou seja, a mulher mesmo vítima de violência e a mulher vítima de violência, ela conserva sua autonomia. Então ela vai dialogar com as autoridades durante esse processo, mas é importante que esta rede, né, assistencial aí, os vizinhos também colaborem, não sejam condescendentes com a violência que você vê que está crescendo, né? A violência doméstica, ela vai escalando e chega a atingir situações lamentáveis, né, de violência brutal, de tentativa de feminicídio. Então, a parte inicial, que são esses primeiros atos, você percebendo que pode agir proativamente para resgatar essa mulher sem que ela sequer seja necessário, né, passar pelo estágio da violência física, é muito importante que se faça. Então, temos os canais de atendimento, desde a situação de mais emergência até situações em que há o acionamento da rede de proteção. Vamos falar sobre os canais já já. A doutora Ana Jovina é promotora de justiça. Para você que ligou o rádio agora, aqui no Manhã da Pan tem o quadro Profissão em Foco toda terça-feira através da Compacta Administradora. Doutora Raíssa Góes é advogada, já veio aqui antes. Doutora Raíssa, como é que o síndico age para proteger? Porque não é só denunciar, né? Mas, por exemplo, os porteiros, eles também estão autorizados ou estão atentos aos movimentos que existem no condomínio que podem acusar um tipo de violência? Sim, e é importante esse papel de conscientização da comunidade, porque esse entrave de como agir é que leva à dificuldade da denúncia, né? E muitas vezes as pessoas fazem, briga de marido e mulher não se mete a colher. Existe muito essa questão, né? E aí as pessoas ficam meio temerosas de saber como conduzir. Então, é importante que exista esse trabalho, essa conscientização e essa orientação, inclusive para os porteiros, porque os porteiros, inclusive, é que lidam com controle de acesso, né? Muitas vezes chega... Tem acesso a câmeras também. E assim, muitas vezes a gente até recebe solicitações dos condomínios perguntando, olha, fulaninho tá pedindo para impedir o acesso do namorado, né? Ou então do marido. Aí Sim. Muitas vezes o síndico fica numa situação temerária, porque existe o direito de propriedade, não existe uma denúncia formal, e como é que a gente vai impedir aquele acesso? Como é que faz? Né? Então a gente sempre está se debatendo com essas questões. Então é importante, né, que essa conscientização para saber como é que o síndico deve conduzir, como é que o porteiro deve conduzir, como os moradores podem fazer parte dessa rede de apoio, né? Porque... Então, nesse caso, o síndico ou o porteiro, eles agem melhor se tiver, por exemplo, uma medida protetiva, tem que ir pela justiça primeiro? Exatamente. Por quê? Vamos supor essa questão dos exames de imagem que você solicitou. Chega solicitações das pessoas requerendo, condôminos requerendo essas imagens, sendo que as imagens elas são protegidas pela LGPD. Então, sempre a gente orienta que venha com uma denúncia da autoridade policial, né, uma solicitação ou judicial, para que também resguarde o direito, né, dos dados sensíveis das pessoas. Então, assim, são muitos entraves são várias leis que protegem vários direitos, né? Então, existe a violência doméstica, ou seja, uma tutela que precisa ser preservada, né? Mas o síndico, ele encontra essas dificuldades por não saber como agir diante de várias leis que existem protegendo vários direitos. Entendi. Né? A LGPD, a questão do direito de propriedade, então isso vai tornando difícil. Então, por isso que é importante que exista um trabalho de conscientização dentro do condomínio de como deve se agir. Muito bem. Vamos aos canais de denúncia que a gente pode utilizar, sendo a própria mulher violentada, ou o vizinho, ou pode ser homem ou mulher denunciando. Em que ponto você diz que quando é injúria e difamação tem que ter a presença da mulher? Como se dá isso, doutora Ana Jovina? A representação é a participação, ela querer acionar contra esse quando homem for agressor. Injúria e difamação. Isso, depende da representação dela. Mas se for violência física... não. Ela é uma ação penal pública incondicionada. Mas é importante aqui destacar, até puxando esse gancho da última pergunta, que às vezes não é bem compreendida. A mulher, aí nessa situação, a doutora Raíssa colocou muito bem,
ela está buscando uma medida protetiva apenas, e não uma vingança penal. Ela não quer que ele responda a uma ação penal, isso é muito comum, mas ela quer se sentir segura. É importante que a gente divulgue muito que hoje a medida protetiva ela é independente de uma ação penal. Então, mesmo que ela não queira, não se sinta à vontade, por qualquer situação, ainda não tenha atingido esse nível de entendimento que ela precisa realmente para levar à frente um processo penal, que é algo muito extenuante, ela pode pedir a medida protetiva por se sentir em risco. E confie no sistema de justiça, busque o sistema de justiça para essa medida protetiva, que é realmente o síndico, os funcionários do prédio, eles vão se sentir muito limitados, né, em relação ao que pode e o que não pode. E a medida protetiva, ela pode ser desvinculada de uma ação penal. Então, procure os canais e, ainda que seja para uma medida protetiva que não redunde em uma ação penal, isso salva vidas, né? Que pode salvar, isso salva vidas. Não é uma punição, não é uma punição, é uma proteção. É uma proteção, como a gente diz, a mais comum, que é o afastamento da mulher de seus familiares em uma linha que muitas vezes fica estabelecida em 300 metros, ela não restringe nem sequer a liberdade do homem. Ela faz restrições de aproximação daquela mulher, porque ela se sente em risco, ou incomodada, ou perseguida pela ação dessa pessoa. Então, é algo que hoje se baseia como prova relevante a palavra da vítima. Obviamente que há a instrução, mas que ela pode buscar a medida protetiva, que é o grande intento da Lei Maria da Penha, proteger a mulher. Entendi. Canais, posso passar? Posso só fazer uma intervençãozinha assim rápida, que é importante ter essa distinção, que muitas pessoas confundem em relação à aplicação da Maria da Penha, se é contra toda a mulher, né? É importante ressaltar que a Lei Maria da Penha, ela só é aplicada a mulheres que existe algum vínculo familiar ou afetivo. Entendi. Perfeito. Perfeito. Teve um caso muito interessante lá no meu condomínio, não mora mais lá no mesmo bloco, então eu posso falar e eu não vou citar nomes, mas de um casal que discutia muito e eu via que a mulher ficava muito alterada. O que é que eu fiz? Eu fiquei muito angustiada, porque eu disse, vai acabar acontecendo a besteira, né? Fui lá na porta, bati e eles ainda estavam no calor lá da discussão, bati na porta, quero saber também se é uma conduta ou não, fiquem à vontade para dizer. Bati na porta e aí ela atendeu a porta em prantos, né? Eu disse, você tá bem? A pergunta que eu fiz foi, você tá bem? Ela, não, tá tudo bem. Eu disse, olha, eu só quero que você saiba que eu tô aqui. E eu estou ouvindo tudo que está acontecendo. Ela, não, tá, tudo bem, tá certo. Aí ela fechou a porta e eu fui pro apartamento. E não ouvi mais nada. Na verdade, eles se mudaram pro bloco do lado. Então, assim, houve um incômodo da minha parte e eles ficaram cientes que se continuassem naquela energia ali, eu ia denunciar mesmo. Porque é muito desconfortável. Eu como mulher, ou nós como mulheres, a gente fica ouvindo, você vê que uma discussão tá subindo de nível. Né? E a mulher completamente transtornada com aquele momento. Então, chegar junto e dizer só assim, eu tô aqui, eu tô percebendo a situação, já é uma forma de dizer assim, contenham-se, porque senão eu vou fazer algo para que isso não ocorra. Não é nem sobre o barulho, é sobre você ver a angústia de uma pessoa, né? Perfeito, você teve uma atitude, antes de tudo, de acolhimento, né? A pergunta que você destaca inicialmente é, você está bem? Isso. É o que a gente, no sistema de justiça, faz hoje. E cada vez mais capacita os profissionais que atuam na violência doméstica, porque tem um viés psicológico. Mesmo que ela não responda se está bem ou não. Mas né? ela precisa se sentir acolhida para esse acolhimento poder fortalecê-la, porque realmente ela está ali no ciclo de violência no âmbito familiar e a gente compreendeu isso, que precisa realmente estruturar serviço de assistência social, de psicologia, junto às promotorias, às delegacias, às varas especializadas, justamente porque essa palavra de acolhimento faz toda a diferença. Você tá bem. E quais seriam esses canais, doutora Ana Jovina? Certo, eu vou passar aqui os principais e existem outros telefones úteis que podem ser consultados no site do Ministério Público do Rio Grande do Norte, www.mprn.mp.br.
Tem um link mais... Encurtado. Mas, o link, tem algum lugar que tem esse link que a gente pode só clicar? Se você coloca na pesquisa pública do Google, MPRN, vai aparecer o site oficial como primeira sugestão. Perfeito. E aqui nós temos os seguintes números, né, que eu destaco. O 180 é um serviço nacional que recebe denúncias em situações de violência doméstica. É para situações que você está vendo, que é algo que está acontecendo naquele núcleo familiar, não é algo tão imediato, e vai denunciar, e o serviço vai startar a necessidade de conexão com essa vítima, atendimento, acolhimento. O 190, Polícia Militar. Situações que você escuta gritos, situações que escuta barulhos, que pode estar acontecendo ali uma situação de urgência, a necessidade da Polícia Militar. Sim, de uma intervenção até o local com uma viatura. Ouvidoria das mulheres também para situação cíclicas de violência. 84-999-72-1458. Esse é um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Perfeito. E ainda destaco aqui o Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Rio Grande do Norte também. 84-98-13-5-4691. Todos esses números estão lá destacados na nossa página, na seara de violência doméstica familiar contra a mulher. Muito importante. Uma coisa que eu queria perguntar, além desses canais aí, eu como moradora, por exemplo, de um condomínio, doutora Raíssa, eu posso chegar primeiro para o síndico e relatar o problema, ou pedir para fazer uma notificação, ou não? Eu tenho que primeiro ir para os canais externos? Na realidade, a lei estadual que existe, ela obriga que tanto o síndico como os moradores façam essa denúncia. Mas como o síndico representa, né, o condomínio, pode ser que essa denúncia seja formalizada através do síndico. Mas a obrigatoriedade, que fique claro, ela é tanto do morador quanto do síndico. Entendi. Né, das pessoas da comunidade. Inclusive, eu posso até fazer uma pergunta aqui da doutora, por favor. Porque assim, como é que o síndico deve atuar nesses casos? Existe muita dúvida. Por exemplo, às vezes a gente faz a denúncia, né, o morador faz a denúncia e a Polícia Militar chega lá e não quer subir, né? Porque existe a questão da inviabilidade da residência, então não quer subir, quer que o síndico vá lá e traga as partes, né, para a área comum. Como é que deve ser que o síndico deve agir nesses casos, de forma mais objetiva, né? A Polícia Militar, ela está capacitada para entender se aquela situação é ou não uma situação que está acontecendo, a situação de flagrância, ou seja, o crime está acontecendo em flagrante delito. Se for situações, porque a inviolabilidade do lar não é absoluta. O nosso lar é asilo inviolável do cidadão, isso é uma garantia constitucional. Quando é que ela cede? Quando existe em ordem judicial de entrar, incursão no domicílio, que é algo realmente assim, precisa ter cuidado, né? Ou em situações de flagrante delito. Então, os policiais vão até o local e vão avaliar, pelas informações do caso concreto, do caso a caso, se existe ou não situação de flagrante delito. Se existir, obviamente eles vão entrar. E se não existir, realmente é esse caminho que foi dito aí. Vai formalizar o boletim de ocorrência, pode ser o síndico, e investigar a situação, que aí são os passos consequentes, né? E pode levar também, pode ir diretamente para a DEAN. Aqui em Natal tem as delegacias especializadas. Muito bem. Temos mulheres que estão trabalhando para alertar, para educar também, porque às vezes é uma questão de educação mesmo, achar assim, percebam que a gente está aqui observando e não vai ficar por isso não. Então, a proteção da mulher às vezes não parte dela mesma, porque ela não é educada para isso, mas a sociedade também pode interferir e educar para que ela não seja mais agredida, né? Não tenha mais a violência contra ela, que tenha respeito de ambas as partes. Muito obrigada, doutora Raíssa Góes, advogada. Tem mais alguma consideração para a gente encerrar aqui o quadro? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, né, a participação. Se fosse para a gente fazer, a gente passaria aqui a manhã toda. A manhã toda, são muitos casos, é verdade. Casos, sim, um assunto muito importante, mas diante do limite do tempo, a gente... E fica o alerta, né? E também outros canais que podemos acessar esse tipo de informação. Por exemplo, o seu perfil e o perfil da Compacta Administradora, né? @Compacta Administradora. O seu perfil é qual?
RG Advocacia e Consultoria. Perfeito. E doutora Ana Jovina, promotora de justiça, obrigada pelos esclarecimentos, que você possa falar mais vezes sobre esses detalhes que são importantes, né? Às vezes a gente não consegue acionar a lei porque a gente não tem informação suficiente. Então, obrigada por ter vindo aqui através da Compacta. Eu que agradeço. A Doutora, mulher que se sentir aí oprimida no relacionamento, procure sua medida protetiva, procure os canais, não se cale. Verdade, não se cale. Doutora Ana Jovina e doutora Raíssa Góes. Você que está acompanhando o Manhã da Pan, essa entrevista salva lá no nosso YouTube, aqui no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Um abraço para Itana Brandão, a CEO da Compacta, que nos deu esse presente aqui delas virem falar sobre a violência contra a mulher dentro dos condomínios, muito importante. 9h30.